Diga comigo, Deus é bom. Glória a Deus. E o tema da palavra hoje é de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. As grandes mudanças para acontecer, grandes conquistas para tomar posse, tem que acontecer de dentro para fora. Então eu queria te convidar a abrir lá no livro de Salmos, no capítulo 105. O versículo 17 a 19. Quem encontrou, diga amém. Quem está na peleja, diga misericórdia. Então vamos ter um pouco de misericórdia. Salmo 105, versículo 17 a 19. Que diz: enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo, feriram-lhe aos pés com grilhões, puseram-nos a ferro, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor o provou. É interessante que eu destaquei nesse versículo, primeiro a palavra escravo, que ele se tornou escravo, foi preso. Aí eu destaquei a próxima palavra, grilhões. Em seguida destaquei a palavra tempo. Diga comigo, tempo. Tudo tem um tempo determinado. Em seguida vem a palavra cumpriu, para que o Senhor o provou. Então José passou por uma grande provação. É interessante que nós sempre temos que aprender com as provações. Diga comigo, eu preciso aprender. E a provação, ou você passa, ou talvez você tem que fazer uma recuperação. Ou até você pode ser reprovado. Mas às vezes ser reprovado é necessário repetir tudo novamente, para que você passe para um outro nível. Diga comigo, outro nível. Então o desejo do coração de Deus é que nós não ficamos no mesmo nível, mas que nós avançamos para novos níveis. Mas para alcançarmos os novos níveis, para alcançarmos as promessas de Deus, aí vem um processo. Diga comigo, eita, processo. Tem pessoas que não gostam de processo, porque os processos nem sempre são fáceis, mas os processos são necessários. É necessário passarmos pelos processos para vencermos, e Deus quer que você vença. Então agora vamos estudar um pouco sobre a história de José do Egito. Irmãos, como Deus tem falado comigo com essa história. Meu Deus, essa semana eu mergulhei na história de José, e Deus começou a ministrar tanto no meu coração sobre essa história. E vamos observar bem o processo que ele vivenciou. Eu te convido a abrir lá no livro de Gênesis, o capítulo 37. A partir do primeiro versículo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. E sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
e trazia mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os filhos, odiava-nos, e já não lhe podiam falar pacificamente. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre rejeição. Gente, a palavra deixa bem claro que Jacó, que se transformou em Israel, amava mais José do que os outros filhos. José era o filho preferido. Ele era o filho da sua velhice, também era o filho de Raquel, e ele tinha um amor especial por José. É importante dizer que os pais, quantos pais presentes nós temos aqui? Tem que ter muito cuidado com essa questão de preferência. Porque em relação a José, gerou nos irmãos raiva, inveja. E nós vamos entender mais sobre isso. E continuando, no versículo 5, diz que teve José um sonho em relato a seus irmãos. Só para completar. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos sonhos e de suas palavras. E é interessante que José, quando teve esses sonhos, foi compartilhar com quem não devia. Nós temos que ter muito cuidado como compartilhamos os sonhos às pessoas que não sonham conosco. Então, se os irmãos já tinham algo contra José, devido à preferência notória do pai para com ele, depois do sonho, tiveram mais raiva, odiaram ainda mais José. E é muito difícil essa rejeição familiar. Querendo ou não, gera uma divisão. E ainda no capítulo 37, no versículo 28, diz... Antes de ler, é importante falar que José foi a pedido do pai ver como estavam os irmãos. Então os irmãos, quando viram José, começaram a tramar sobre a vida de José. Primeiramente eles disseram: vamos matar. Jogaram numa cisterna, mas logo eles mudaram e decidiram vender como escravo. E lá no versículo 28 diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Irmãos, José possivelmente tinha uma vida boa. Deus tinha prosperado Jacó. José era como um príncipe, junto com seus irmãos. E de repente, diga comigo, de repente, José perdeu tudo e foi vendido como escravo. E pior, pelos irmãos. Então a vida de José não foi fácil. De repente ele se viu sozinho. E quando nós levamos para dentro de nós
É importante dizer que muitos de nós nos sentimos até rejeitados por algum membro familiar ou por alguma outra pessoa, ou então nós mesmos nos rejeitamos. Então a rejeição sempre gera uma ferida, uma lacuna. E não tem como falar de rejeição sem falar de bullying. E hoje nas mídias estamos ouvindo tanto falar sobre bullying. Inclusive essa semana, recentemente, como uma criança, um adolescente de 14 anos, ele sofria bullying e ele matou 2 colegas de turma e baleou, acredito que foram 4 pessoas. E hoje bullying não é mais uma palavra bonita. Tem gente que diz, isso é invenção nova, no meu tempo não tinha. Talvez não tinha com esse nome, mas tinha. E é interessante dizer que é algo terrível. Eu digo isso com autoridade porque eu passei. Então imagina, aquele menino, no caso dele, falavam que ele era fedorento. E uma vez, inclusive, eu vi algumas entrevistas que diz que levaram, eu acho que foi desodorante ou foi perfume para a sala de aula, para passar nele, e todos ficavam ridicularizando. Não era fácil a situação dele. Então, ele sofrendo isso, o diabo não brinca de ser diabo, não vamos nos iludir. Então o diabo na mente, chegou a hora, sem Jesus, chegou a hora que ele fez o que fez, uma tragédia declarada, a qual as pessoas não sabiam. Então essa rejeição, que pode ser vinculado, no caso dele, ao bullying, deve ser tratado. Diga comigo, tratado. E é interessante que Deus fez, assim como eu já falei, Jacó prosperar, mas a realidade dele agora era outra, ele não tinha mais nada. Como é difícil alguém que tem alguma coisa, de repente não ter nada. Alguém que foi bem sucedido, de repente perder tudo. Eu lembro que eu tinha um parente meu, que ele foi muito bem sucedido. Ele trabalhou em grandes empresas e nas maiores capitais do Brasil. E ele perdeu tudo. Com a bebida e a prostituição foram elementos fundamentais nestas perdas. E é interessante que ele começou a viver do passado. E ele dizia, você sabe o que eu fui? Você sabe onde eu trabalhei? Você sabe onde eu cheguei? E a realidade é que ele não tinha mais, que ele não era mais aquela pessoa. E tem pessoas que não conseguem lidar com essa perda de ter e de repente não ter. Mas é algo que tem que renovar a mente. O importante é como nós estamos hoje e onde nós podemos chegar. Amém? Então a rejeição é algo que tem que ser muito bem tratado dentro de nós. Sendo que as grandes coisas, para começar de dentro para fora, é necessário um outro tipo de processo. E agora eu queria falar um pouco sobre injustiça. Diga comigo, injustiça. Aí nós vamos andar um pouco na palavra, lá no capítulo 39, no mesmo livro de Gênesis. A partir do versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou um dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele,
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde o que fizeram com o mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor, diga comigo, por amor a José, de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tudo em casa como no campo. Gente, o Senhor começou a prosperar José. E naquela casa, naquele palácio, imagino eu que era uma grande casa, o Senhor fazia com que ele prosperasse. A ponto que Potifar disse assim: não, você administra tudo, pode ficar com tudo, administrando. E no versículo 6 diz: Potifar, tudo que tinha, confiou ao mordomo. Confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com quem se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Eu imagino José, homem alto, forte, trabalhador, sendo que, em meio a isso, chamou a atenção de quem? Da mulher de Potifar. Então começou a chamar a atenção dela, e ela começou a olhar para José com um olhar impuro. E ela primeiro planejou, mas ele não quis. O segundo plano dela, ela queria ter algo com ele. Ele não quis, ela foi, puxou a roupa e ele saiu correndo. E ela ficou com a roupa dele nas mãos. E é interessante que José, ele foi acusado injustamente por ter tentado possuir a esposa de Potifar. Lá no versículo 14 e 15, que diz: chamou pelos homens da casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultarmos. Veio até mim para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes do meu lado e saiu fugindo para fora. Então foi a justificativa dela. Pense uma mulher enviada pelo capeta para querer tirar José do propósito. Homens, tenham cuidado com pomba gira. Pomba gira sempre vai querer te atrair uma mulher bonita, bem apresentável, uma boa embalagem, para te jogar na lama e acabar com tua família. Mulheres, tenham cuidado também. Pode vir um demônio muito bem aparentado, de boa aparência, fortão, querendo acabar com tua vida ou com teu casamento. Tenha muito cuidado. Mas José, ele não errou. Ele disse não, ele não podia fazer isso com Deus. Interessante que no versículo 20, José foi preso. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O homem não teve nada com ela. Foi um homem íntegro. Deus fazia ele prosperar em tudo. E onde ele foi parar? Na prisão. Muitas vezes estamos remando, sendo que a tempestade, as ondas estão muito altas, e parece que nós estamos indo para trás. E como José, que era para ser promovido e foi para a prisão, às vezes nós estamos indo para trás. Mas não perca o propósito, que o Senhor vai fazer você prosperar se Ele for primeiro, no nome de Jesus. Mesmo que a remada seja mais devagar, você vai alcançar, no nome de Jesus, amém? E é interessante, que ele preso, mas o Senhor estava com ele na prisão.
No versículo 21 diz que o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Gente, olha o nível de confiança de José. Pode colocar o ponto 2, injustiça. O nível de confiança de José, ele prosperou até na prisão. Uau! Até na prisão o homem prosperou. A ponto que o carcereiro disse assim: José, tome aqui a chave. Pode ficar, eu confio em você. Isso é fantástico. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas. Mas se você colocar o Senhor em primeiro lugar, Ele vai te fazer prosperar onde você está. Onde você está. Muitos podem dizer: aqui está difícil. Eu queria estar numa grande metrópole. Deus pode fazer você prosperar aqui. Ou talvez é o trabalho que você está passando por lutas. Deus pode fazer você prosperar lá. Se José prosperou na prisão, então, em qualquer lugar nós podemos prosperar. Porque o Senhor era com José. E é interessante que as injustiças, na verdade, é muito complicado lidar com injustiça. Quando há calúnias, quando alguém fala uma mentira a seu respeito, quando alguém cumpre para você: eu vou te fazer uma promessa, e não cumpre. Ou quando você é julgado ou julgada, você diz: mas eu não fiz isso. Deus conhece as intenções do meu coração, e mesmo assim, alguém fala mal de você. A injustiça não é fácil. Quando você tem um direito seu, e alguém quer roubar esse direito, não é fácil. Sendo que em meio às injustiças, José teve uma boa atitude, e eu e você temos que ter uma boa atitude em meio às injustiças. E não é algo tão fácil como aparenta, mas é algo possível. É algo possível termos uma boa atitude. E o terceiro ponto, do qual o processo que José passou, eu queria falar agora sobre perdas. Diga comigo, perdas. Perder é muito complicado, gente. Talvez você perdeu um parente seu que você amava tanto. Você perdeu um amigo ou uma amiga. E é tão difícil lidar com a perda. Ou você perdeu os recursos que você tinha, você não tem mais. E José fez as coisas certas, mas ele perdeu a reputação. Ele não teve nada com aquela mulher, mas para as pessoas ele tinha tido. E tem pessoas que acabam suas vidas porque vivem em prol das perdas. Vivem em prol das perdas. Eu não sei o que você perdeu até agora, mas às vezes para ganharmos algo nós temos que perder. E nós não podemos estar com a mentalidade do passado, mas nós temos que entender quem nós somos hoje e aonde nós vamos chegar. Amém? Uma mentalidade lá de cima, não mentalidade de galinha, que só vê o problema, mas a mentalidade de onde vou chegar. Eu não estou vendo, as coisas estão meio contrárias, mas eu tenho convicção que eu vou tocar na promessa que o Senhor me fez. Eu tenho convicção. Então nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que... Tem pessoas que quando perde um parente, parece que morreu junto.
não quer mais viver. E eu sei que a perda é muito forte. E em alguns casos é algo devastador. Mas você ainda está vivo. A outra pessoa cumpriu a missão, mas você tem uma missão a ser cumprida. E você tem um propósito específico na sua vida. Não abra mão da missão que o Senhor colocou sobre você. Amém? E o próximo ponto do processo que José vivenciou fala do esquecimento das pessoas. Diga comigo, esquecimento das pessoas. No capítulo 40, no versículo 23, diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porque dele se esqueceu. É interessante, quando José estava preso, também ficou um período preso com ele o chefe copeiro e também o chefe padeiro. E eles tiveram sonhos e compartilharam com José, e José interpretou o sonho. Um ia morrer e o outro ia voltar à sua função. O que iria voltar à sua função, José disse: olha, agora não esqueça de mim não. Fale com o faraó sobre a minha pessoa. E quando o copeiro voltou para a sua função, ele esqueceu de quem? De José. Ah, é dureza ser esquecido. Eu lembro quando eu estava preparando essa palavra, aí eu estava pesquisando quais seriam as imagens, aí eu coloquei sobre esquecimento. Qual foi a imagem que apareceu? Esqueceram de mim. Aquele filme. Talvez você é do meu tempo, ou talvez não. E ser esquecido é dureza. E o chefe copeiro esqueceu da promessa feita a José. Porém, depois de 2 anos se passaram, e em outra situação José foi lembrado. Vamos lá, 41:12 diz: e achava convosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os seus sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído a meu cargo, e outro foi enforcado. Aqui o copeiro está falando que José, aí ele fala sobre José, que ele teve um sonho e José interpretou, porque Faraó, ele teve 2 sonhos, o qual ele trouxe todos os magos, as pessoas que serviam nesse aspecto no reino, e ninguém conseguiu interpretar, e José foi o único que interpretou sobre os 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Então, através dessa interpretação, aí ele chamou José. E é interessante que quando José foi chamado, no versículo 14, diz que então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair depressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentado a Faraó. Irmãos, imagine a situação de José. Depois de 2 anos, eu acho que eles esqueceram de mim mesmo. Não estava mais nem lembrando. De repente, o que é que acontece? Alguém pede para chamar José. Faraó pediu para te chamar, possivelmente para interpretar. Aí José, ele não vai da forma que está. Acho que ele não estava nem ligando mais de se cuidar. Mas quando ele é chamado, ele não pode se apresentar a Faraó de qualquer jeito. Ele vai lá, vai barbear, vai preparar a roupa, imagino cortar o cabelo, e agora sim eu posso subir. E vai ele. Então, quando ele chega, ele interpreta justamente os sonhos de Faraó. E a partir daí, as coisas começam a mudar. Mas antes disso, gente, é dureza quando você tem promessas que nunca se cumpriram. Alguém te fez uma promessa. Eu estava compartilhando que eu queria muito trabalhar num banco, quando eu estava fazendo faculdade.
Aí o que é que acontece? Eu fiz a seleção e eu fui aprovado nessa seleção. Inclusive Jace também foi aprovada nessa seleção. E disseram, pronto, acredito que vocês vão começar até tal dia. Aí pediram a cópia dos documentos em tudo, e nós estávamos tão felizes. E sabe o que aconteceu? Nada de chamar. Nada do telefone ligar. E eu que estou no processo de ansiedade, aleluia, glória a Deus, Deus é bom e o diabo não presta. O que é que acontece? Estava nada. Aí eu falava com o Jace, e aí, ligaram para ti? Não. Eu digo, meu Deus do céu. E nesse processo, nada de ligar. Gente, como é difícil mexer com a expectativa e nada. Até hoje nunca ligaram. Mas nós iríamos ficar frustrados, renovar a mente. Temos que renovar a nossa mente. E talvez você recebeu promessas de emprego. Alguém disse, olha, em tal data você vai trabalhar conosco. Ou em tal data você vai ser promovido. Ou até disse assim, olha, eu estou pensando, eu vou te dar aquele presente que você tanto quer. E você, uau, vou receber o presente. E de repente, nada. E tem pessoas que eram amigas quando estudava, de repente cresceram na vida, se tornaram muito bem financeiramente. Quando passa para você, nem fala com você. Você diz, meu Deus, convivia comigo, contava minhas coisas, e nem fala. Gente, é frustrante quando somos esquecidos. Mas a frustração, o esquecimento faz parte. Muitos de nós fomos esquecidos em algum momento. Não tem como negar. E agora nós vamos para o último ponto. Basta de processos. Basta de ser moído por dentro. Porque tem pessoas que dizem, eu não aguento mais. Vai ano e vem ano e eu estou no deserto. E eu olho para o lado e eu estou no deserto. E eu olho para trás e eu estou no deserto. Tem que ter cuidado para olhar para trás. Quando falo em olhar para trás, quem eu me lembro? Da mulher de Ló. Às vezes você está para conseguir a bênção num passo. E você vai e olha para trás. Você não vai se transformar em sal, né? Porque senão, nos dias de hoje, era muito sal. Não é isso. Mas quando você olha para trás, você vai perder o foco. Só faltava um passo para você tocar na bênção. E você olhou para trás e não tocou na bênção. E muitos começam a retroceder. E ficar cada vez mais distante da bênção. Então não podemos olhar para trás. Quem vive de passado é museu. Nós temos que viver com Jesus. Amém. Amém. E muitos de nós tivemos promessas. Quantos têm promessas do Senhor? Tem profecias? E você crê no nome de Jesus? Gente, levanta a mão com gosto. É promessas. Amém. Então vamos para a próxima etapa, cumprimento das promessas. E no capítulo 41, nós vamos para o versículo 40 e 42. E justamente nesse versículo fala da interpretação do sonho de Faraó. 40 a 42 diz, e administrarás, vê só, depois que ele interpretou o sonho, o que é que ele ganhou? Aí vem Faraó e diz, só isso, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá, todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. E diz mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito.
E então tirou Faraó um anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E fez vestir roupas finas, de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Gente, a restituição aqui, o homem agora se tornou o segundo homem mais importante. Tirando o Faraó, era ele a pessoa para quem estava escravo, prisão. Olha a função que ele ocupou. E José, ele teve 2 filhos. No capítulo 51, no 41 ainda, no versículo 51, diz que José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. É interessante que aqui no texto, não é se referindo a minha família não existe mais, não é isso. É porque José, ele poderia ser um perebento, que não saía do canto. Coitado de mim, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu não confio mais em ninguém. Não saía do canto. Mas José disse: não, ele esqueceu. As coisas ficaram para trás, agora o que importa é o novo. Então a mente dele era outra. E ele começou a declarar isso. Então o nome Manassés significa isso, porque simboliza uma nova etapa que ele vivenciou. Em seguida vem Efraim, que diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gente, eu achei muito forte o significado do termo Efraim. Porque em meio às lutas, talvez você está passando luta em uma área, e assim como eu falei, Deus pode fazer você prosperar lá onde você está. Mas eu queria ir para a Itália. Eita, queria ir para longe, né? Ou eu queria ir para os Estados Unidos. Eu queria sair de Garanhuns, queria ir para uma grande metrópole. Mas talvez Deus quer que você prospere aqui em Garanhuns. Não é nesse lugar. Porque aqui deixa bem claro que onde José foi perseguido, onde ele sofreu, ele foi levantado e prosperou. Sendo que diante de todo o percurso, José, ele tem que ser confrontado com o passado em algum momento. Em algum momento tem que aparecer os irmãos. E os irmãos dele apareceram. No versículo 6 a 8, no capítulo 42, diz que José era governador daquela terra, e era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Gente, qual foi a visão que ele teve, o sonho? Que os irmãos, que a família ia se prostrar diante dele. Havia uma seca mundial. Quem era que tinha mantimento? O Egito. E quem administrava os mantimentos? José. E quem vai buscar mantimento ou comprar? Os irmãos de José. Meu Deus, eu imagino essa cena. Imagine lá, José, muito bem no seu trabalho, e de repente, ele olha assim e vê os irmãos. Imagina a cara de José. Mas vamos lá. Já tinha se passado 20 anos. E inicialmente, lá no capítulo 42 ainda, no versículo 7, vamos para o 7, diz: E vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhe falou asperamente, e lhe perguntou: de onde vindes? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. E José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José, de que ele se lembrou? Dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: vós sois espiões? E vieste para ver os pontos fracos da terra. Então José, ele começou a testar os irmãos. E vós sois espiões? Imagina a cara dos irmãos. Nós? Não estava reconhecendo José, né? E interessante
que aparentemente José estava meio insensível. Mas no versículo 24 diz que retirando deles, chorou. Então José chorou. Quando retirou deles, ele chorou. Porém José disse, olha, agora Simeão vai ficar. E vocês vão buscar o irmão mais novo. E quem era o irmão mais novo? Benjamim. Era o irmão mais novo de José, o qual era o mesmo da sua mãe, Raquel. E ele tinha um carinho muito especial por Benjamim. E Benjamim não veio porque o pai Jacó disse, não, eu já perdi um. E agora ele não vai não. Aí eles vão, chega, e quando chega eles vão ter que voltar, porque Simeão ficou lá. E tem que levar Benjamim. De início, Israel, que é Jacó, não queria muita conversa não. Depois ele acabou permitindo. E aí, volta com Benjamim, os irmãos com Benjamim, no capítulo 43, 30, que diz, vamos andar 9 capítulos, então no 43, 30, isso já tinha se passado os 20 anos, então José já tinha quantos anos? 37 anos nesse tempo, né? 43:30 diz que José se apressou e procurou onde chorar. Esse é o momento do encontro que José viu Benjamim. Ele se apressou, procurou onde chorar, porque se moveu no seu íntimo com o seu irmão, entrou na câmara e disse assim, licença. E foi aqui para o lado e começou a chorar. Porque homem, a grande maioria, não é de chorar muito, assim, para mostrar a todos, né? E ele não queria também mostrar de início aos irmãos. Então, acho que ele discretamente foi segurando, disse aqui. Começou a chorar, aí depois ele volta. E é interessante que ele chorou. Aí vamos agora, o momento que José se revelou a seus irmãos. Essa parte é muito emocionante, meu Deus. E esse foi um momento, está lá no capítulo 45, a partir do versículo 1. Vamos ler, é muito emocionante. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, brandou, faz sair todos da presença. E ali os guardas, né, saíram, foram todos. E ninguém ficou mais ali com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, agora ele não pôde mais segurar. Ele levantou um choro, gente, imagina a altura do choro dele. Ele levantou um choro de maneira até que os egípcios, e ouviram também da casa de Faraó. Imagine Faraó na sua casa. O que foi isso? Meu Deus. Então Faraó, acho que ele teve um susto. De maneira que os egípcios ouviram e também Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José. Viva ainda o meu pai e seus irmãos. Agora imagine a cara dos irmãos diante dessa cena, porque os irmãos foi quem planejaram tudo e fizeram mal. Então a cara dos irmãos, agora é que vamos morrer. Porque ele é José. E é interessante que imagina aqui o que o José diz. Vamos lá que eu me perdi, mas vamos achar que Deus é mais. Em qual? 4, né? Sim, e disse José a seus irmãos, agora chegavos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Por mim haveste vendido por aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Meu Deus, ele obteve um nível de cura. Ele chegou à conclusão, olhem, não fiquem tristes. Os irmãos já estavam a ponto de correr. Não fiquem tristes. Tudo que fizeram, com minhas palavras, serviram para eu chegar até aqui. Gente, isso é demais. Então, o que foi que você passou?
Então o que você passou, o que você está passando, vai servir para você alcançar a promessa do Senhor. E você vai olhar para trás, agora sim, você pode olhar porque você já pegou a promessa. E você vai dizer, valeu a pena tudo que eu passei. E isso é glorioso, porque aí você já tocou nas promessas do Senhor, amém? Sendo que aí teve aquele momento de confraternização, de muito abraço e tudo, de perdão. Aí o que é que acontece? Aí em seguida, quem vai ficar sabendo agora da notícia? Jacó. Porque ele ficou devastado com essa notícia da morte dele. Porque os irmãos, eles mataram um cabrito, colocaram o sangue na túnica e disseram, olha aqui. Mandaram avisar, teu filho morreu. Mas aí ele vai receber essa notícia. E no capítulo 46, no versículo 29, diz: então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel seu pai, apresentou, lançou no pescoço e chorou em longo tempo. E disse Israel a José: já posso morrer, porque já vi o teu rosto e ainda vives. Gente, que encontro. Primeiro foram os irmãos de José, deram a notícia, depois vem toda a tropa, e agora a tropa vem de quê? De carros. Olha como o negócio melhorou. Vem de carros, vem de pessoas, com pessoas para ajudar nas mudanças. E quando ele encontra a alegria daquele pai que tinha um filho perdido, que pensava que estava morto, mas estava vivo, é muito emocionante. É um encontro fabuloso desses dois. Sendo que nós não podemos esquecer alguns aspectos. Você pode dizer em algum momento, Deus esqueceu de mim? Ou você pode dizer, será mesmo que as promessas vão se cumprir? Mas é necessário ser tratado de dentro para fora. Muitas vezes nós não queremos ser tratados de dentro para fora. Nós queremos fazer quantas vezes eu quis alcançar as promessas com minhas próprias pernas. Não funciona. Tem que ser de dentro para fora. E talvez você não consegue contar, você não consegue nem cantar. Quando você canta, já tem uma cara de frustração. Está aqui no louvor, eu não vou nem levantar a mão hoje. Não estou legal. E é importante dizer que é necessário mudar o nosso canto de frustração para um canto de alegria. Conhecer a promessa. Quantos já conhecem a promessa? Agora que você conhece sua promessa, agora é só agradecer a Deus. E não ficar vivendo de esmolas espirituais, mas querer o mais de Deus. E não ficar alimentando as setas do diabo, de autocomiseração. Ah, coitado de você, tu estás assim mesmo. Gente, eu tinha esse complexo. Meu Deus, quantos complexos eu tinha? Só Deus na minha vida. Eu tinha esse complexo de autocomiseração. Então eu dizia, eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Coitado de mim. Então minha mãe foi uma lutadora muito grande. Como eu admiro minha mãe, uma mulher guerreira. Mas ela era minha mãe e meu pai não tinha. Então eu começava a me enxergar com esse olhar de coitado. Deus desistiu de mim, Deus esqueceu de mim e tal. Mas chega um momento que nós temos que parar com isso. Temos que levantar a nossa cabeça e dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória já está decretada e eu vou lá e tomo posse. Então nós temos que levantar a nossa cabeça e dizer, Deus nunca me desamparou, sempre esteve comigo em todos os processos. Você não está só. Não pense que você está só na batalha. Deus está contigo. Deus está contigo.
Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Você não está só. E eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. E o Senhor gerou no meu coração. Coloca aquela música. É uma música bem antiga, pentecostal, não tem problema. O Senhor gerou no meu coração. E nós vamos cantar o hino da vitória, amém? E nós vamos enxergar a vitória do Senhor sobre nós. Oh, feche seus olhos aí, se você souber cantar essa canção, cante. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar O hino da vitória! o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. E agora, guerreiro, diga a ele. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Declaramos a vitória! A vitória! Oh Deus! Oh Espírito Santo! Oh! E nós vamos dizer mais uma vez, gente. É algo profético. Aí no seu lugar, sinta a presença de Deus. Eu consigo sentir neste lugar. Oh, coloque agora a sua vida em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Maior é o Senhor. Oh, se posicione como guerreiro. Coloque novamente, por favor. Oh, Deus. Quem é o homem que teve
dizer, Israel, Caminhar. caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Oh, você faz Do outro parte lado, desse com povo. os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Vamos lá! Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Oh, declaramos o nome de Jesus. Está decretado no nome de Jesus a vitória. A vitória. Está decretado no nome de Jesus o cumprimento de profecias. Está decretado no nome de Jesus. Nós vamos tomar posse da vitória do Senhor Jesus. E nós tomamos posse, Senhor. Nessa noite nós tomamos posse. Que toda seta do inferno querendo impedir que nós toquemos, que nós venhamos tocar naquilo que o Senhor prometeu, bate em retirada em nome de Jesus. Mas nós declaramos o nome de Jesus que nós vamos tocar. Comece a tocar aí no seu lugar. Nós vamos tocar nas promessas feitas pelo Senhor, porque foi Ele que determinou. e as águas do Mar Vermelho. Oh Deus, e nós tomamos posse. Fez Nós caminho tomamos no meio posse. do mar No nome de Jesus. para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam Agora eu queria, no cantar nome de Jesus, o que hino você da orasse vitória. comigo neste momento. E você vai dizer: Senhor Jesus, Quando estiver eu decido permitir passar por um processo. Porque eu sei que esse processo é necessário para que eu venha tomar posse da vitória, no nome de Jesus. Amém, amém, oh, amém.